Então, sou Carlos Eduardo da Silva, mais conhecido como Nego Galo, rapper, underground, de Fortal. E, pô, estamos aqui para falar sobre saúde, ciência, sobre a possibilidade de cuidado e falar desse lugar de quem se aproximou de uma tecnologia que hoje... Bom, a gente vai conversar sobre isso, mas vamos lá. Eu venho de uma comunidade, e eu acho que é interessante falar isso, tipo, sem romantizar, mas também sem ser hipócrita. Tipo, dentro das comunidades, o uso da maconha é uma realidade. E aí, nessa perspectiva, bicho, o meu primeiro contato foi aos 15 anos de idade, e aí não foi, e assim, foi, não foi o esperado, assim, não teve pra mim um lugar de tipo dizer, pô, não, é meu uso. Aos 15 anos eu faço o meu primeiro uso e a partir daquele momento eu digo, não curti e tal, achei que tipo não era. E isso foi durante um bom tempo da minha vida uma realidade, tipo assim, a questão do uso da maconha dentro das comunidades, para mim sempre teve ligado ou a um lugar de violência ou na perspectiva, né, de política de repressão contra as drogas e tinha uma questão também de uso moral e tal. E aí eu fui precisar me aproximar de outros lugares, né, sociais, assim, tipo, para perceber o que possivelmente aquilo seria num outro contexto. Posso citar de ancestralidade, posso citar do ponto de vista de cultura, ou de repressão de uma cultura por ser a expressão de uma racialidade. Né? E isso tudo me colocou no momento tipo de só voltar a fazer uso de maconha aos 35 anos de idade. E aí foi dentro de uma perspectiva muito interessante, porque eu tinha lesionado a coluna, saca? Eu trabalhava na área de saúde mental e aí durante a atuação junto com um paciente eu lesionei a coluna, isso acarretou numa hernia de disco, isso, uma dor, sabe assim, só quem sabe, né, quem tem e tal. E uma redutora de danos, né, uma grande amiga, ela me trouxe um livro que falava do uso da maconha no sentido de pensar, né, esse cuidado com a questão da dor e tal, e ter uma possibilidade de um uso e pensar também conciliar o sono, coisa que tipo hoje a gente fala e tipo naquele momento atrás, assim, tipo aos 35 anos, chegava para mim como uma informação muito nova. Eu só acreditava no uso da maconha num lugar recreativo, né? E, pô, com aquela experiência de fazer o uso aos 35 anos e fazer um acompanhamento médico, né, por cuidado dessa coisa da hérnia, eu conseguia conciliar o sono, eu tinha menos dor. Quer dizer, eu só vi vantagem naquele tipo de orientação que eu recebi daquela redutora de danos naquele momento. Né? Mal sabia eu que isso ia ter outros desdobramentos na minha vida. Muito bacana. Mas é bem esse aí o caminho. Pô, esse é o lance bacana, né, dessa história. Eu fui trabalhar na área de saúde mental, né, prestando serviço num programa piloto que chamava consultório de rua. E por sua vez eu fui trabalhar com pessoas que estavam em situação de rua, no uso abusivo de substâncias, numa perspectiva muito precária de existência e tal. E a coisa de tipo ser usuário e ter a redução de danos para mim como uma forma que tipo assim realmente tipo eu alcancei o que eu estava buscando. Eu queria reduzir minha dor, eu queria reduzir os impactos dessa lesão na coluna. E com o fato do uso eu consegui. Mas só que a redução de danos dentro do campo que eu estava atuando também ampliava para que tipo as pessoas pudessem pensar os seus usos e de repente optar pelo uso de substâncias que, como a maconha, apresentam um grau
muito menor, né, no sentido tipo, de impacto à saúde, do que essas que são geralmente encontradas nesses campos, nessas cenas de uso, né? E numa perspectiva muito diferente também no que diz respeito a essa questão do uso, porque o uso tem a ver com o pessoal. Como a gente estava conversando, tem pessoas que têm ritualísticas, né, para seus usos. Isso não se aplica única e exclusivamente a substâncias como a maconha. Temos N pessoas que têm suas ritualísticas em torno de uso de álcool, né, crack, tal. Numa condição que, tipo, para mim, né, dentro da perspectiva de cultura, né, reflete uma opção, ou melhor, uma imposição, né, de uso. Né? Quando você tem o uso da maconha numa perspectiva de uma cultura que foi, de alguma forma, lá nos anos 20, criminalizada, porque era uma cultura que tipo, encontrava meios e formas de existir nesse lugar de sociedade e ter reduzido os impactos disso na sua vida de maneira positiva, e aí eu estou falando do uso da maconha, né? A possibilidade de um uso destrutivo a partir do álcool, a partir do crack, a partir da cocaína, né? E isso tipo, me colocava sempre numa função de perceber esses usuários com que eu trabalhava e também entender esse lugar social, né, da substância. Então, poder falar para eles desse tipo de uso que eu fazia ou sugerir perspectivas de usos diferentes, eu acho que me aproximou desse campo de pensar a substância, pensar o THC, sabe, como uma porta de entrada para a saúde. Saca? Foi muito nisso. E aí foi, ao longo desses últimos 10 anos, mais ou menos isso, sabe, que eu venho trabalhando como redutor de danos e nessa perspectiva, né, de estar entendendo um pouco mais. E eu falo esse lugar de entender, é compreender de forma científica, né, quais são as possibilidades e potencialidades, né, da maconha. Para a saúde. Eu acho que todo acompanhamento psicossocial, médico, que possa fornecer opção fora desse lugar medicamentoso que a gente já conhece, instituído, né? Que muitas vezes assim precariza muito mais o lugar dessa existência do usuário do que potencializa a saúde, né? Eu acho que nesse sentido sim, sabe? Eu posso conceber o uso da maconha e dos seus derivados como porta de entrada para a saúde, sabe? E numa perspectiva muito tranquila desse dizer, sabe? E de ser um espaço até mesmo assim de busca de maiores informações, de exploração de informação, sabe? No sentido de compreender como é que isso pode se dar. Acho que tipo, o Sistema Único de Saúde ganharia muito, sabe? Abrindo um leque de opções para pessoas que estão em uso abusivo de substâncias terem acesso a outras tecnologias de cuidado. Eu acho que é muito nesse sentido. Pois é, tipo, a gente viveu um período que foi extremamente ímpar, né, que assim, impactou o mundo todo, que foi a pandemia. Eu já vinha num processo de estudo, né, de compreensão dessa questão dos usos, até porque tipo, eu trabalhava, né, com um público que tipo, demandava esse tipo de produção. E quando a gente imagina, né, que a gente entra nesse ato de tempo né, da pandemia, e aí você se vê no lugar de quem vai cuidar do cuidador. Né? Esse lugar de me oferecer um olhar de cuidado surge também desse lugar, né? que era o extremo. Tipo assim, eu trabalhava com pessoas em situação de rua e depois fui vivenciar uma coisa que era inusitada do ponto de vista de saúde, de sociedade. E aí me vindo também no lugar de buscar tipo, meus cuidados. E aí me aproximar da associação, conhecer os trabalhos, a perspectiva daquilo que era uma sementinha, né? Estava ali surgindo. Então, assim, é uma possibilidade também para mim, tipo, de pensar, poxa, agora é o meu espaço de tempo, entendeu? Para me pensar, para me compreender, para me, entendeu? Me cuidar. E aí o óleo, a perspectiva de me aproximar, sabe? De você passar por uma anamnese com o médico,
entendeu? Tipo, de ter uma conversa franca no que diz respeito a coisas que são muito comuns a todo mundo nessa sociedade, ansiedade, sabe? Eu acho que, tipo, falar desse lugar de saúde mental é uma necessidade para quem vem desse período de pandemia. Ninguém entrou por esse viés, ninguém quis explorar essa temática, porque, assim, as coisas se dão assim, né? O tempo parece que tá correndo, você tem que acompanhar e isso gera nas pessoas uma série de desdobramentos. Na perspectiva que eu entendo, tipo, quando eu passo a fazer o uso do óleo da cannabis, isso impacta na minha vida no ponto de vista de conciliar melhor o sono, de estar dentro de uma perspectiva de olhar para esse lugar da ansiedade de um outro aspecto, sem fazer uso de medicações, né, do ponto de vista farmacológico, né, como se coloca, né? Então, assim, mas dentro de uma perspectiva muito uniforme, quer dizer, tem um olhar de um profissional da saúde, você passa por uma consulta, você tem a possibilidade de ter acesso à medicação, e tipo, isso eu chamo de um avanço enorme, quer dizer, eu estou fazendo o mesmo processo proposto pelo mercado, né, medicamentoso, mas num processo que estou me aproximando muito mais de um lugar de, sabe, natureza, sabe, propriedades que, tipo assim, são ancestrais, conhecidas e reverenciadas por N povos, sabe? Então, assim, de alguma forma perceber a vantagem de não ter os aspectos negativos do uso dos farmacológicos, sabe? Eu acho que é um avanço para mim, no sentido do meu existir, sabe? Isso me... Como até conversei, eu acho que é legal falar de Gabriel, né? Eu estava conversando com o Dr. Gabriel, mandar um alô para ele agora, né? Tipo, a cada momento que, tipo, eu faço uso do óleo, eu ganho no mínimo 3, 4 meses, sabe, em que as coisas fluem muito mais tranquilas. E não necessariamente eu estou fazendo uso do óleo. Então, assim, eu tenho uma forma de perceber e me educar no sentido também de entender que, tipo, não é só a substância. O acompanhamento que você tem que fazer é aquele que está proposto para você fazer. Agora, a vantagem está em você poder acessar uma substância que não vai te colocar no lugar, né, de dependente. É isso que eu queria dizer. A gente vive um país que é, no mínimo, um desafio, né? A gente entende que, tipo, existem vários lobbies que atuam, né, pela manutenção dessa pauta, né, de hegemonia no campo da saúde, né, de pensamento, de prática, né? Então, a organização. Eu acho que cada vez que a gente avança no sentido de poder se organizar, né, pensando em associações, né, e aí também o direito dos indivíduos, né, porque a gente trabalha a associação e também trabalha o direito dos indivíduos, né? Quando a gente consegue avançar no sentido de cientificamente provar, e eu acho que é importante a gente se basear na ciência para isso, né? Eu acho que o conhecimento ancestral, ele se soma à ciência, né? Então, se a gente consegue alicerçar falas, ações e, acima de tudo, né, perspectivas que façam dessas associações realidades para comunidades, né, para a sociedade em geral, entendeu? Abrangendo os vários aspectos que a gente pode pensar também dessa questão do uso do óleo, não só do uso do óleo, de todos os produtos que são possíveis e imagináveis em torno da cannabis. Então, quando eu penso nesse tipo de organização, eu penso em política. Então, assim, eu acho que a grande sacação para a gente é ter as associações, né, se comunicando, se fazendo presente, né, no meio jurídico e científico, mas, acima de tudo, pensando a questão de pessoas que estejam ocupando espaços públicos de poder, que tenham compreensão do que é importante para a nossa sociedade, que é mais saúde. Entendeu? Pessoas que sejam
abertas a novas possibilidades. É importante que a gente possa contar com pessoas assim no Senado, que a gente possa contar com pessoas assim nas nossas câmaras de vereadores, sabe? A gente precisa de pessoas que estejam interessadas em promover saúde e não necessariamente promover a dependência, né, de grande parte da população desses mercados farmacológicos que existem. Tá? Mas isso é uma luta. Né? Assim, eu sou, de certa forma, muito otimista, porque hoje uma pessoa como eu, né, que ao longo de um tempo, né, pôde perceber cada nuance e mudança no sentido da percepção do que é a cannabis, né, por algumas camadas de sociedade, né, eu me coloco como otimista, no sentido de pensar que tipo, futuramente o Ministério da Saúde vai perceber a necessidade, sim, de se implicar, porque a gente não faz nada sem o Estado. O importante é isso, o importante é entender que o Estado, ele é, né, o nosso canal de chegar nas pessoas, porque ele é a forma que a gente tem de construir caminhos para adentrar espaços, para estar dentro do posto de saúde, sabe? Para ser mais uma possibilidade de oferta daquele assistente, do agente de saúde, sabe? Quando vai à casa da pessoa. E de repente ter dentro da sua cartela de oferta de possibilidades de cuidado de saúde o uso, né, dos produtos pensados assim a partir da cannabis. Isso para mim é um lugar de organização, né? Organização científica, jurídica e acima de tudo política. Né? A condução disso está na nossa mão. Né? É uma construção nossa, coletiva. Né? E dentro das possibilidades que essa coletividade também coloca. Então, mãos à obra. O lugar do se dar a oportunidade de conhecer. Assim, eu não sou diferente de ninguém. Tipo, se a gente imaginar, né, somos pessoas que temos nossos preconceitos, preconcepções, percepções que são, às vezes, infundadas. Né? E se baseiam, às vezes, num olhar de ignorância do outro. Então, quando a gente abre mão, né, da perspectiva de examinar, sabe, de explorar situações e perceber a partir das nossas, né, percepções, entendeu? A gente dá margem para que pessoas possam agir de má fé, né, com a gente, com as políticas que se propõem para a gente. Então, é importante ter o olhar dos dois lados. Se você está nesse campo proibicionista, é importante que você conheça textos, autores, pessoas e contextos onde se dão esses lugares de experiências positivas. Sabe, entender as várias possibilidades que existem de narrativa em torno de um próprio assunto, né, te capacita a ter um olhar mais amplo. Né? E se você está nesse campo progressista, que acredita que, né, a gente está fazendo uma diferença no mundo real, na vida das pessoas, entendeu? Seja mais um que tipo, esteja lá para, tipo, mano, não no sentido de impor isso como uma realidade ou uma verdade, mas de compartilhar, sabe, esse saber com o outro que não tem. Eu acho que a gente precisa muito dessa troca de ideias, desse compartilhar de informação e, antes de tudo, de um olhar honesto sobre o que a gente pensa sobre saúde, sabe, e o que a gente tem de proposta também, né, para esse campo que é tão deficitário, sabe, nesse país. Vamos nessa. Gente, assim, importante nesse lugar que a gente está de poder se comunicar é trazer a possibilidade de você que ainda não conhece os trabalhos que são desenvolvidos pela Cura, né, acessar esse link que está aqui embaixo, sabe? Entra nesse arroba aqui, entendeu? E vai conhecer, porque assim, existem N possibilidades para você que está no uso abusivo, né, para pessoas que estão em caminhos que precisam de cuidado. Então se aproximem, né? O Dr. Gabriel tá por aí, né, mano? Trocar essa ideia. Então assim, tem todo um acompanhamento, então chega nessa perspectiva que é super positiva. Né? A gente quer agradecer o espaço, né, e desejar um futuro grandioso para essa iniciativa. Firmeza? A Cura.